pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje o nosso programa fala sobre uma realidade pouco conhecida, mas que transforma completamente a vida de uma família quando chega o diagnóstico de uma doença rara. No caso de hoje, a nossa conversa está falando da distrofia muscular LAMA2-MD. É uma condição genética rara que ainda é pouco conhecida, especialmente aqui no Brasil. E para falar sobre isso, eu recebo aqui hoje o Douglas Scherri e a Melinda Cassol, pais da Olivia. Eles criaram uma associação chamada Olivia Sem Limites, com um propósito muito lindo que a gente vai conhecer aqui hoje no programa. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Dani. Muito obrigada pelo convite, por nos recebermos. Eu sou a Melinda, mãe da Olivia, sou vice-presidente da Associação Olivia Sem Limites. E eu sou o Douglas, também pai da Olivia, né? Aí eu sou atual presidente da Associação Olivia Sem Limites. Que honra recebê-los vocês aqui no programa. Hoje a gente vai falar de um assunto, né, que é pouquíssimo conhecido, mas para trazer muita informação para várias famílias, né? E vocês também criaram uma associação, né, que a gente vai falar sobre ela hoje também. Então, vamos lá. Quando que vocês começaram a perceber, né, que a Olivia estava tendo algum atraso no desenvolvimento? Como é que foi para vocês ir em busca, né, desse diagnóstico? Durante a gestação foi tudo ótimo, todos os exames excelentes, então nada indicava que tivesse algum problema. Quando a Olivia nasceu, já na primeira consulta com a pediatra, ela já nos deu um alerta, né? A doutora Vera, a pediatra dela, nos alertou. Vamos observar porque ela é um bebê hipotônico, é um bebê molinho, né? A gente pegava ela no colo, era ela bem molinha. Alguns movimentos de fuga ela não fazia e ela tinha o pezinho torto. Como se fosse congênito, né? Aquele pezinho torto. Aí a doutora já nos indicou que procurássemos um ortopedista para ver se era pé torto congênito e ficar em observação sobre essa hipotonia que ela apresentava. Então aí foi primeiro já o alerta que ela nos deu. Primeiro então foi com a pediatra já nas primeiras consultas. Sim, sim. E aí vocês aí passaram foram para um neurologista. Isso, teve as primeiras consultas dessa observação da pediatra, aí logo em seguida a gente seguiu, né, percebendo que ela tinha essa hipotonia, e aí a doutora Vera, né, que até foi entrevistada aqui, ela nos indicou a gente buscar um pediatra, e assim a gente começou um neuro, aí assim a gente começou uma busca por um neurologista, fomos em 3 neurologistas, né? Foi. Não foi uma busca fácil, apesar de que o diagnóstico foi relativamente cedo, assim, né? Mas não foi uma busca muito fácil, que a gente teve que aí trabalhar um pouquinho até conseguir acertar onde que estava o problema, né? Sim, você estava falando que tu mencionou, né? Tu foi procurar 3 neuropediatras até achar o quarto, que não é aqui em Porto Alegre, né? Isso, o especialista hoje não é aqui em Porto Alegre, né? A médica neurologista da Olivia em São Paulo, mas aqui nós somos em 3, aqui em Porto Alegre. Na terceira neuro aqui de Porto Alegre, ela solicitou exames de sangue, ressonância magnética, e aí, a partir desses resultados, né, vieram ali, na ressonância já veio indicação, compatível com LAMA2, na ressonância. E aí, a partir dos exames de sangue, né, as alterações, já foi... Começou a formar um quadro clínico, né? Então, a ressonância apresentou indícios, né, que é compatível com LAMA2, aí exames de sangue também, e aí a gente já foi encaminhado para geneticista fazer exames genéticos. Então, assim, vocês conseguiram um diagnóstico rápido, mas não foi tão fácil chegar nesse diagnóstico. Não foi fácil, porque primeiro que a gente foi em busca, assim, de forma particular, né? A gente deu entrada no posto de saúde, tudo na nossa região, mas como é bem demorado, a gente já foi de forma particular buscar, né, os médicos, já iniciamos com fisioterapia, sem ter nenhum diagnóstico, a gente já buscou, porque se comenta muitas coisas, né, pode ser algum torcicolo, alguma coisa, e a gente foi tentando fazer o que podia. E aí, então, ela iniciou com 7 meses, mais ou menos, fisioterapia, eram 3 vezes por semana, e aí a fisioterapeuta disse, olha, agora a gente precisa, eu indico vocês buscarem novamente um neuro, que foi a terceira que nós fizemos os exames. E aí, a partir daí,
que a gente teve o diagnóstico, né? Ela tinha em torno de 8, 9 meses ali. Perfeito. E hoje ela está com quantos anos? 4 anos. Então tá direto aí na fisioterapia, fazendo um trabalho aí. Exatamente, essencial. Muito bom. Então expliquem para nós exatamente então o que é, né, uma distrofia muscular de LAMA2-MD. Então, LAMA2 é o gene, e esse gene ele tem uma mutação. Então, a distrofia muscular congênita LAMA2, ela é uma distrofia que é a partir de uma mutação genética que já vem com a criança desde nascida, né? Nasce com isso. E essa mutação ela faz com que o corpo não produza uma proteína. E essa proteína é responsável por conexões, né, dentro do nosso músculo e acaba trazendo hipotonia e daí em todos os músculos. Ela é global no corpo, não é especificamente nas pernas, nos braços, mas a manifestação, vamos dizer assim, mais presente quem não conhece vê, é principalmente porque está numa cadeira de roda, né? Então associa a pernas e braços, mas ela é num todo, né? Sim, ela não afeta somente os músculos, ela também afeta algum tipo de órgão? Tudo que envolva músculos, né? A respiração. Então, muitos pacientes têm problema respiratório, porque o movimento dos pulmões é muscular. A deglutição, tem muitos que se alimentam a partir de sonda, né? De gastro. Porque tudo que envolve músculo no nosso corpo. Então, tem pacientes que têm que fazer fonoaudióloga, porque não conseguem falar direito, porque aqui é tudo músculo. Não conseguem fechar a boca, né? Também tem a questão pulmonar e cardíaca, que é agravada não por conta só da doença, mas a escoliose acaba pressionando o pulmão e o coração, o trato digestivo todo. Então é uma doença muito complexa. Não tem uma cura, mas como é que estão os estudos, né, em relação a isso? Bom, está promissor atualmente, por conta até de uma associação chamada Vorsara. Eles têm capitaneado aí muitos investimentos, trazendo muita visibilidade, grande parte centralizada isso na Europa. Então tem a Universidade de Maastricht, que tem feito um estudo muito importante, que aí é com células-tronco. Tem muito ainda a caminhar o estudo, mas é uma pequena esperança. Depois nós temos também um estudo nos Estados Unidos, que é uma empresa japonesa que está sediada nos Estados Unidos trabalhando, né? Que seria a gente não conseguiria editar o gene LAMA2 por conta que é muito grande atualmente, né? A tecnologia não consegue fazer essa edição, mas eles estão trabalhando uma hipótese de desligar a expressão dele e ligar o LAMA1, que faria às vezes, né? Então isso está indo para um estudo clínico já. Também há um longo caminho, pode ser que esse estudo não dê em nada, mas tem uma boa perspectiva. E depois tem uma terceira, que seria a Sarcomatrix, uma outra empresa também nos Estados Unidos, que está produzindo uma proteína sintética. Vamos dizer assim, esses são os 3 mais promissores que a gente tem aí. E no Brasil, como foi encontrar nesse diagnóstico e não encontrar nada a respeito disso no Brasil? Foi bem difícil, né? Porque a primeira coisa quando a gente recebe um diagnóstico é ir na internet pesquisar, e a gente não encontrava nada. As informações que a gente começou assim, depois de muita pesquisa a ter, eram coisas muito antigas, ou em outro idioma, e era tudo assim, quando a gente olha as imagens, as informações, as primeiras, como é que é? Baixa mortalidade. Baixa expectativa de vida, é um diagnóstico muito brutal, né? Porque por conta da falta de informação, a gente vai buscar por si, né, essa informação, e o que a gente encontra é algo que é devastador, né? Crianças totalmente deformadas, aí nos estudos dizendo que não vai ter expectativa quase nenhuma de vida, então é bem complexo, assim. Imagina receber um diagnóstico deles, né? Não deve ter sido nada fácil para vocês, né? E até não encontrar nenhum profissional que ajudasse, né? Especialmente aqui no Brasil, ou, né, não ter nenhuma informação, realmente deve ser muito devastador, né? É uma sensação muito ruim. Eu comento que, de minha parte, a impotência, pior... né? Impotência, exatamente o que eu ia falar. A sensação de impotência. Eu como pai, a Melinda como mãe, a gente... Não há o que você possa fazer. Simplesmente não tem. Não tá mais em um tratamento, alguma coisa para melhorar? Não tem. Não existe. E aí foi que a gente começou a ir profundo nisso, né? Isso, a se especializar, tentar achar o máximo, virar especialista da Olivia, né? Para trazer uma qualidade de vida melhor para ela.
Então contem para nós, né? Por causa de tudo isso, vocês resolveram então criar essa associação. Contem para nós um pouquinho sobre isso. Foi a partir disso, né, dessa falta de informação e também vendo a realidade de outras famílias, que daí a gente começou nessa busca, começou a encontrar outras pessoas no Brasil com Lama 2 e conversando, a gente decidiu, né, entre nós, a gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro para passar as informações que a gente está sabendo, ou saber como é que essas que são mais velhas, né, têm idade mais avançada, como é que estão, o que estão fazendo, como é que está a trocar essa informação entre famílias também, que é muito importante. E a partir da associação, tornar isso mais claro, mais fácil esse acesso, tornar também a doença conhecida, né, porque assim como aconteceu com outras, recentemente o Duchenne, que também é um tipo de distrofia, mas foi movimentos de famílias que tornou ela conhecida, que o nome, né, ficou marcante. A AMI também é outra, que com esse movimento de família, né? Então, a partir da associação e vendo a realidade de muitos que são bem difíceis, né? O pontapé inicial, lógico, foi a Olivia, mas a associação, ela não nasceu só para a Olivia. A gente viu a realidade de outras famílias, né? A gente vive num grande centro, Porto Alegre é uma capital, tem tudo do bom e do melhor. A gente tem acesso a São Paulo, por exemplo, também tem tudo do bom e do melhor, mas essa não é nem de perto a realidade do Brasil. E aí quando a gente começa a se deparar com outras famílias, tanto com a dificuldade de acesso à informação básica, porque muito do que se conhece da doença está em outro idioma normalmente em forma técnica, né? Não está no idioma nosso aqui, falado mais fácil, então isso também tem que ser traduzido. Começa que tem que traduzir da língua, e depois da língua tem que trazer para uma coisa mais coloquial, algo mais fácil de ser entendido, né? Então, vamos dizer, o pontapé inicial mesmo foi ver algumas famílias que tinham uma dificuldade muito grande, e a gente tem alguns pilares, né? O primeiro deles é buscar cura, que a gente sabe que hoje é mais um sonho que um objetivo, porque tem muita coisa ainda que vai acontecer, coisas que a gente nem sabe ainda que precisa. Mas também nós temos o nosso pilar de informação, que a informação ela transforma. Então, as famílias e os pacientes sendo atendidos corretamente, fazendo uma fisioterapia boa, uma fonoaudióloga boa, sabendo quais equipamentos em cada etapa de vida precisa usar, pode ter uma qualidade de vida muito melhor, né? E aí a gente tenta também conectar pacientes, especialistas e o mundo acadêmico, porque isso gera um ambiente para pesquisa. Então, tanto a sociedade conhecendo a Lama 2, quanto pacientes, pais e todo mundo estando unido, gera um ambiente que se fomenta mais a pesquisa, né? Seja para um cuidado ou seja para um próprio tratamento ou a cura que é tão almejada, né? Ah, que bacana. Parabéns por essa iniciativa, né, tão linda, de conectar famílias, né, de trazer essa informação, de deixar, né, essa doença mais leve, né, de acolhimento, né, porque, como ele falou, como não tem muita informação, né, até no nosso idioma, dificulta, né, para as pessoas que daqui a pouco não têm acesso, né, a isso. Então, realmente, vocês estão de parabéns. Mas me contem como é que as pessoas podem apoiar ou participar, né, dessa associação. Através do nosso site, lá tem bastante informações. Nós temos a venda de produtos, né, com a arrecadação desse valor, a gente quer fomentar justamente as pesquisas, um estudo de história natural aqui no Brasil, que é muito importante. Esse estudo de história natural é mapear a doença, né, para saber como em cada fase ela se manifesta em meninos, em meninas, em adultos. Então, como que ela reage quando chegar um possível tratamento, uma cura, né, eles poderem utilizar esses dados. Então, no nosso site tem a venda de produtos, tem também a parte de voluntariado, que às vezes a pessoa quer ajudar e não sabe como, ela pode ser de forma voluntária, é um psicólogo, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, então conectar com essas famílias, né, isso através da associação a gente também faz. Caso alguém queira apadrinhar uma criança, também é possível, né. Ano passado nós conseguimos uma doação diretamente para um menino, um andador, né? Então quem quiser, hoje a gente sabe de 2 que estão precisando bastante de cadeira de rodas motorizada, né? Que não consegue mais, não tem a mobilidade de empurrar sozinha, então precisa ser motorizada. Então dessa forma a gente vai Perfeito, conectando. Vamos botar aqui na tela então, né? Como é que é o arroba? É @Olivia Sem Limites e www.oliviasemlimites.com.br. Lá vai ter todas as informações. Como a Melinda falou, a gente precisa de muita ajuda. Tudo que vocês
vão enxergar tanto no site quanto nas redes sociais. Ele é feito por mim e pela Melinda, ele é patrocinado, ele é financiado por nós e pela nossa família. Então, nós precisamos muito de doações para seguir esse trabalho. Apesar de muitas pessoas elogiarem o trabalho, muito bem feito e tal, é sempre feito por nós. E a gente acha que os pacientes merecem essa qualidade, né? Merecem toda essa entrega. E para que isso continue, a gente precisa de doações, precisamos de voluntários. Então, eu sou social media, eu gosto de mexer nas redes sociais. Precisamos de você. Essa ajuda muito. Temos algum QR Code? De algum WhatsApp, de repente? Pode ser tanto do nosso WhatsApp quanto de uma campanha de doação. Vamos deixar aqui também na tela também, então, um QR Code. Quem quiser entrar em contato diretamente aqui com o Douglas ou com a Melinda, entrem em contato, por favor, né? Eles estão realmente precisando muito de voluntários, né? Parcerias, doações, então sempre é muito bem-vindo, né? Exatamente. E agora me contem, vocês estiveram agora há pouco, né, numa conferência em Istambul, né, que estão também tendo uma pesquisa, né, e mostrem a camiseta, aqui, né, Associação Olivia Sem Limites, com a conferência lá em Istambul. Contem para nós como é que foi lá. Foi muito interessante. A conexão que nós fizemos com outras famílias, porque lá tinham famílias do mundo inteiro, outras associações também, como da França, Portugal, Holanda, Bulgária, enfim, várias, Itália. né? E aí ver essa relação das famílias, a gente se conectar com elas, as próprias crianças brincando entre elas, né? A conexão, né? A língua, o idioma não interfere as crianças. Pega, esconde, com cadeira de rodas, com tudo. Foi muito legal. E a conexão também com... Quando a gente fala das conexões que nós tivemos com outras associações do mundo afora, também tem que ressaltar que essas conexões foram com os pais, né? Porque muitos dos pais são os financiam ou são os presidentes, né? Foi muito, muito positivo, conexão também com pesquisadores, abriu portas, né, para a associação. A gente fez um esforço muito grande para estar presente lá e acreditamos que valeu a pena. Que bacana, muito legal. E então tem algo promissor aí. Esperamos que sim, né? Tinham bastante pesquisadores, né? Cientistas, pesquisadores, farmacêuticos também tinham, então trouxeram já uma parte de estudos, né? Que a gente até vai fazer um compilado, assim, um resumo, né? E apresentar para as famílias também. Algo muito interessante foi apresentado lá, que a gente buscava há muito tempo aqui, a questão fisiológica, né? De quanto e qual exercício pode ser feito, qual periodicidade, quanto tempo isso foi apresentado lá, não especificamente para Lama 2, mas um estudo para distrofias, para doenças neurológicas. Então, isso é já um primeiro passo, já um norte para os fisioterapeutas, para toda a equipe multidisciplinar que atende aos pacientes. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazer agora nos próximos meses, né? Que bacana. E me contem agora uma coisa pessoal, assim, de vocês. O que mantém vocês, assim, fortes nessa caminhada? É a Olivia, assim... quem até nos olha, né, falando assim, nossa, vocês são fortes, vocês falam de uma forma natural. Nós criamos, acho que uma casca, né, uma barreira para poder falar sobre isso, porque no início é bem difícil, mas a gente nós precisamos estar bem para que ela esteja bem e levar, né, de forma positiva. A gente não pode esquecer que por trás de um diagnóstico tem uma criança, uma família. Então... E assim, muito se fala do paciente, né? Mas a gente nota que a família toda se envolve e precisa de ajuda, né? Nós somos muito ajudados pela nossa família, pelos nossos amigos. Temos ótimos amigos, ótimo convívio familiar. Então isso ajuda muito, mas a Olivia nos sustenta muito mais, né? É uma menina incrível, só conhecendo ela para entender. E é uma particularidade até que a gente comenta de todos com o mesmo diagnóstico, a força de vontade, eles têm uma garra, assim, impressionante. Quando se convive, a gente nota que é diferente. Que bacana, vocês estão realmente de parabéns. Queria muito ter conhecido a Olivia, né? Mas agora a gente vai, então, assistir um vídeo, né, da associação e também da Olivia. Vamos conferir? Há um ano atrás, a associação era apenas um sonho e ela se tornou realidade por conta de muitos amigos, por conta da nossa família, mas também por conta de você que está nos assistindo. Então essa é uma singela homenagem. A Associação Olivia Sem Limites hoje ela presta assistência
a famílias por conta da sua ajuda e nós vamos continuar trabalhando firmes e vamos precisar de muito mais ajuda para seguir o nosso trabalho. Então, nosso muito obrigado e fique com essa singela homenagem. E agora eu gostaria que vocês dessem uma dica para as famílias, pais que receberam esse diagnóstico. Que dica que vocês dariam para eles? Quando a gente recebe o diagnóstico, é devastador. Assim, a gente entra num luto, né, muito grande. Mas eu acho importante não esquecer que é uma criança, que ela precisa brincar, ela precisa viver, se divertir, ter o convívio com outras crianças, né? E a qualquer pequena conquista é muito grande para quem tem a distrofia LAMA2. Então, nas pequenas coisas do dia a dia, eu acho importante elogiar, incentivar, comemorar, porque o diagnóstico não é o teu filho, né? O teu filho é um indivíduo, uma criança que ela precisa se desenvolver como todas as outras. E nós pais somos muito mais fortes do que a gente imagina. Eu poderia dizer que o diagnóstico não é o fim. Ele vai trazer uma vida diferente, com certeza, vai mudar tudo, tanto na vida do casal como de toda a família, do paciente nem se fala. Mas existe a possibilidade de se conviver com a doença, de conviver feliz. E muitas vezes a doença traz um propósito, tanto para a família, quanto para o paciente, quanto para os pais. E pode ter uma boa vida. A gente teve exemplos agora na própria conferência em Istambul de pacientes com LAMA2. Uma delas conduz uma pesquisa na Universidade de Maastricht, pesquisa própria doença. Tivemos outro rapaz lá, ele é PhD hoje, pós-doutorado, né? Ele está fazendo nos Estados Unidos, entre outros, né? Uma quantidade aí de pacientes que conseguem ter bastante sucesso na vida. Então é possível ter uma vida feliz. Olha que legal. É que tu falou uma coisa muito forte, né? Que realmente, né, nenhum pai quer, né, escutar um diagnóstico deles, mas traz uma força que nem vocês imaginariam que teriam, né? E realmente traz um propósito muito lindo para a família. Exatamente. É difícil, né? Mas a gente precisa ser forte. E naturalmente essa força vem quando a gente olha, né, cada pequena conquista. Com certeza. O ser humano é capaz de tudo, tendo motivação. E saber também, né, que né? agora as famílias não estão sozinhos, que agora eles têm uma associação que eles podem contar com essa ajuda. Entre em contato, a gente está se organizando para acolher cada vez mais, né? Como eu falei, somos basicamente eu e a Melinda e pessoas contratadas, eventualmente, para os serviços que a gente vem demandando, mas ainda a gente é pequeno, tem 1 ano e pouquinho, né? Então tem muito a crescer, precisa de muita ajuda, mas as coisas vão acontecendo. Está melhor do que antes e a gente vai deixar melhor ainda, a gente vai tentar, o que for depender de nós, a gente vai fazer acontecer. E sem falar que só tem 1 ano essa associação, né? Só tem 1 ano, então parabéns. Obrigada. E agora, então, a gente vai para o patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica do Shopping Guatemi, que é referência em armação de grau, óculos de sol e lentes. Com tecnologia, qualidade e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Eu sempre trago aqui para vocês lançamentos e hoje eu trouxe modelos exclusivos que você só encontra na Euroóptica do Shopping Guatemi. Esse aqui é um Dolce & Gabbana nada básico. Olhem que estiloso é este modelo da Dolce & Gabbana. Esse é um Giorgio Armani muito elegante e ele é um modelo masculino. Esse aqui é um Prada, modelo feminino, muito sofisticado. Olha só essa lateral, que arraso. Esse aqui é um Giorgio Armani e ele é o campeão de vendas. E ele é um modelo masculino. Esse aqui é um Prada e é aquele pretinho, ó, nada básico.
não tem erro. Eu trouxe aqui um Tiffany que tá um escândalo e ele está super tendência agora. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou mostrar um tom for que foge do tradicional, que é esse bordô. Combina com todos os formatos de rosto. E olha que coisa mais linda tá esse modelo. Agora eu vou mostrar um modelo, um Armani, que é o modelo unissex e ele é aquele modelo tradicional que não tem erro. Eu trouxe o best-seller da marca Miu Miu. Olhem este óculos, a perfeição que ele é. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família, também trouxe a linha infantil. Eu trouxe um Ray-Ban, que é uma edição limitada da marca. Eles são óculos flexíveis e também esse aqui é um modelo muito estiloso. E eu trouxe também a linha Nano, que são óculos resistentes e flexíveis. E este óculos também ganha uma mochila exclusiva da marca. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. E o diferencial da Euroóptica, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. Então vá até a Euroóptica do Shopping Guatemi e escolher a sua melhor versão. Então eu gostaria muito de agradecer a presença aqui de vocês, foi de extrema importância você trazerem tanta informação, acolher essas famílias e saber que eles não estão sozinhos, tendo essa associação, né, que Olivia Sem Limites, vamos deixar de novo aqui o arroba aqui na tela. Então, muito obrigada, é uma honra recebê-los aqui, viu? Obrigada, Dani, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E as famílias não estão sozinhas, podem contar conosco. E agora eu finalizo o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Hoje a gente conheceu uma história que começou com dor, mas que também é cheia de amor, força e propósito. Receber o diagnóstico de uma doença rara muda tudo, traz medo, dúvidas e um caminho desconhecido, mas também revela uma força que muitas vezes a gente nem sabia que tinha. Se você está passando por isso, vá com calma, um dia de cada vez. Busque apoio, informação e principalmente seja gentil com você. Você não está sozinho. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.